Gente, eu vou começar então, tá? Primeiro com a definição. Eu coloquei aqui do lado, de vez em quando eu vou olhar só pra saber se eu tô seguindo a ordem, se eu não tô esquecendo de alguma coisa. O que é comunicação animal? Começa por aí, né? Muitas pessoas... Oi, Lu. Muitas pessoas associam comunicação animal com algo religioso ou que é, por exemplo, associado ao espiritismo. Muito porque a palavra médium, por exemplo, tem muita relação, a palavra médium praticamente já foi apropriada pelo espiritismo, né? Quando a gente diz assim, sessão mediúnica, eu sou médium, a pessoa já sabe, então você é espírita, né? Já associa, mas é importante vocês saberem que a palavra médium, ela na verdade significa... Até coloquei aqui, canal de intermediação. Se a gente for procurar inclusive a tradução dela no latim, médium vem de canal de intermediação. Então, todas as pessoas, elas podem ser canais de intermediação. E o que é ser canal de intermediação? É intermediar informações além do físico. Então, aqui eu falando com vocês, estamos falando uma linguagem física. A linguagem falada dos seres humanos, pelo menos a mais comum, né? Porque tem linguagem de sinais também, que é corporal. Então, essa linguagem aqui, ela é falada e física, ok? Quando a gente fala de comunicação animal, que muitas pessoas chamam comunicação intuitiva animal, é porque justamente a gente vai ativar áreas do nosso cérebro que ativam a intuição. Existe, pra vocês terem ideia, estudos, existe a neurobiologia da intuição. Então, neurocientistas estudam áreas do cérebro que são ativadas quando a gente entra em estado meditativo e coloca a intenção de fazer uma conexão extrasensorial, que vai além dos órgãos do sentido, que são esses órgãos aqui do corpo físico, a audição, né, os órgãos do sentido, audição, paladar, visão. Então, vai além desses órgãos do sentido a comunicação animal, que muitos chamam de comunicação intuitiva, porque começa por aí, pela nossa intuição. A base é a intuição. E como a gente ativa a intuição, né? Todo mundo tem essa potencialidade de ativar e de desenvolver a sua intuição, tá? Uns já nascem, né, e desenvolvem desde criança essa intuição, muito porque já está conectado com a natureza, assim, tem uma maior frequência de conexão com a natureza, né, um maior contato com a natureza. Ou às vezes até os pais estimulam. Alguns levam a criança para meditar, fazer exercícios mais voltados para essa conexão consigo, né? Então a criança, eu tô dando esse exemplo de criança porque como eu dou aula também de curso, né, de comunicação animal e eu ensino, algumas pessoas falam assim, mas eu percebo que fulaninho tem o dom de fazer isso, falam muito isso pra mim, inclusive, Liz, você tem o dom, mas o que eu percebo não é que eu tenho o dom, e isso muitas vezes é relacionado ao espiritismo, por exemplo, eu nasci assim, você é médium, não é nesse sentido, eu quero que vocês entendam que não tem relação com religião. Primeira coisa que eu queria que vocês entendessem aqui. Eu tô explicando tudo isso para vocês verem que não tem relação. A pessoa que nunca teve religião nenhuma, se ela diz, eu quero desenvolver minha intuição, ela vai conseguir tanto quanto quem tem religião também. Quem segue alguma doutrina, né, alguma religião. Então, independe realmente, tá? Então, voltando para a parte do dom e da criança, né? Então, algumas pessoas falam assim, mas você tem o dom, você nasceu assim. É muito porque, provavelmente, os pais foram estimulando essa criança a parte mais abstrata do cérebro, que inclusive é o hemisfério direito do nosso cérebro. Ele é mais ligado a gente conseguir captar o abstrato, ou seja, coisas que não são físicas, coisas... Um exemplo aqui que eu posso dar para vocês de coisas abstratas, né? Primeiro, coisas exatas e lógicas, matemática, ciências exatas é mais lógico, mais racional. Então, uma pessoa que foi mais para a parte de dança, da arte, que foi também mais para a parte de biologia, ela acaba que a área direita do cérebro dela desenvolve de uma forma diferente, ela tonifica mais essa área, fazendo com que ela tenha uma facilidade, que muitas pessoas chamam de dom, uma facilidade de captar informações subjetivas e extrasensoriais,
tá? Então, para começo de conversa, eu queria dizer isso. Todo mundo tem essa potência dentro de si, porque todo mundo tem como desenvolver o seu lado intuitivo. É só uma forma realmente, é uma forma de escolha mesmo. Eu escolho por desenvolver minha intuição, eu quero começar a praticar. Boa noite, Roseli. Eu quero começar a praticar. E a partir daí você vai desenvolvendo, é uma habilidade isso, né, que a gente consegue na comunicação animal. Então, a partir do momento que você escolhe, eu quero, e coloca a intenção para isso, de desenvolver sua intuição, aí que começa a parte realmente de você entrar num grupo, por exemplo, de pessoas que já trabalham com a comunicação animal, por exemplo, que aí vão trocar experiências. A professora, por exemplo, o professor vai te instruir melhor o passo a passo que você pode fazer para acelerar teu processo. Então tem técnicas específicas também, tem atividades, por exemplo, o áudio que eu falei para vocês, quem ficar aqui até o final, eu vou dar de presente um áudio de meditação guiada, onde eu vou guiando você até chegar no momento que você se sente preparado fisicamente, assim, tua mente ela desacelera, tua frequência mental ela fica mais zen, ao ponto de você conseguir acessar a consciência e frequência energética do animal. Então, ainda falando dessa parte da definição do que é a comunicação animal, ela é isso, a conexão da nossa energia com a energia do animal, que vai além dos órgãos do sentido. Então, é um trabalho e é uma conexão mais mental, onde nossa frequência energética e mental, nas ondas mais ou menos de teta a delta, ela consegue entrar em ressonância com a do animal. E a partir daí, a gente tem troca de informações. Eu faço perguntas, procuro investigar alguma questão que eu queira e o animal também responde. É uma troca, onde eu pergunto, coloco a intenção de conversar, de fazer essa conexão, e o animal ele retoma, ele responde também, acontecendo um diálogo. Então olha que coisa linda, né? Me digam aqui qual criança, vocês que estão aqui, se vocês crianças já não quiseram comunicar com os animais, falar com os animais. Isso é um tema também que mexe muito, né, com a nossa criança interior. Oi, Gleidson, Juliana, eu tô falando aqui de comunicação animal e eu passei já da parte de definição e agora eu tô falando dessa parte mais da criança interior, né? Que me fala, eu acho que eu não conheço nenhuma criança que nunca chegou e disse assim, eu tanto faz, assim, eu não me interesso tanto pelos animais. Eu acho que toda criança, ela tem uma conexão muito forte com a natureza, com os animais e sonha em falar com os animais, né? E nós adultos, ainda temos essa criança dentro da gente e eu vejo, assim, que esse trabalho de conexão com os animais tanto nutre nossa criança, como também nos ajuda a nos conectar ainda mais com a natureza. Porque imagina, a gente silencia, a comunicação animal é uma comunicação e uma conexão que acontece no silêncio. Então a gente silencia e se conecta também, gente, além da nossa intuição, através do amor que a gente sente pelos animais. Então as pessoas que têm uma conexão forte com a natureza e com os animais e querem o bem deles, conseguem assim com muita facilidade, de verdade, fazer essa conexão com os animais. E para ir lapidando isso, porque a gente chega muito bruto, né, num trabalho que a gente nunca... isso em tudo na vida, né? A primeira vez que a gente vai fazer uma coisa, a gente faz meio... às vezes tem um pouco de dificuldade, fica um pouco atrapalhado. E à medida que a gente vai repetindo aquilo ali, vai ficando mais fácil. Com a comunicação, a mesma coisa. Eu, inclusive, sabendo disso tudo, né, me inspirei no nome do curso que eu ministro, de comunicação animal. O nome do curso é Fluência entre Espécies. Justamente porque eu guio vocês para chegar até a fluência da comunicação com os animais, que seria a facilidade de conexão com eles, de comunicação com eles, essa comunicação mais sutil, né, que acontece através do silêncio. Gente, é incrível e é uma experiência maravilhosa, tanto para a pessoa que recebe a comunicação animal, né, pediu para o comunicador animal a comunicação e recebe, como para quem se permite desenvolver essa habilidade de aprender. Eu vi que a Letícia... Oi, boa noite, Ludmila, Tati.
Vi que a Letícia colocou aqui. Minha mãe dizia que quando eu já ia para a vizinha, ficava conversando com os gatos dela. Olha que lindo, tá vendo? A gente vai recordando memórias. E é isso, desde criança, né? Se a gente não perde essa nossa criança mesmo, esse senso, muitas vezes, eu não digo de inocência, mas realmente de acreditar que existe algo além mesmo, acreditar, e além de acreditar, a gente sentir, que eu vejo que é muito isso. Algumas pessoas falam assim, eu não acredito na comunicação animal. Eu digo, não precisa acreditar, porque acreditar tá muito na cabeça. Se você se conectar, se você olhar para os olhos do seu animal, quem tiver bichinho de estimação, faça esse teste, olhem bem para os olhos deles. E fiquem observando, esperando, gente. Esperem sem expectativa. Olhem para os olhinhos dele, sem expectativa nenhuma. E fica aguardando. Ver que sensação vem no seu corpo. Ver se vem alguma frase ou alguma palavra solta. Qual emoção você sente ao fazer isso. Isso tudo é um começo de uma experiência de comunicação animal. É muito lindo isso. E as crianças, elas têm, eu falei de inocência, mas é mais nesse sentido de acreditar no que elas estão sentindo. Nessa questão de acreditar é de validar. Essa palavra é a melhor. Validar. Então as crianças validam o que elas estão sentindo, né? Diferente da gente, humano adulto, desculpa, que quando cresce, a gente fica com várias barreiras, várias crenças. Eu tô sentindo determinada coisa. E diz, não é bem assim não, bobagem. Que ridículo. Imagina eu dizer pra outra pessoa que eu tô conversando com o meu animal, vai me achar louco. Que te achem louco, né? Tipo eu. As pessoas até brincam às vezes, né? Teve uma divulgação que eu fiz e falando, né, divulgando o meu curso e tudo. Aí uma pessoa colocou no comentário assim, era só o que faltava, agora vai me dizer que existe especialização para Dr. Dolittle. Vocês acreditam nisso? Aí eu achei foi graça, eu disse, gente, será que eu começar a falar que eu sou a doutora Dolittle agora? Assim, mas brincadeiras à parte, eu quero dizer assim, que como eu acredito nisso, eu valido a minha experiência. Boa noite, Fagner. Então, como eu valido essa experiência, né, que é algo que eu vivo isso, inclusive dentro da minha profissão médico veterinário, podem falar o que quiser, eu vou continuar validando o que eu vivi, gente, o que eu vivo, inclusive, todos os dias. Então, a comunicação animal é uma experiência. Algumas pessoas falam assim, mas como que eu vou saber diferenciar, por exemplo, se é algo da minha cabeça ou se realmente é um animal me passando mensagens? Porque, como eu falei pra vocês, a experiência, ela é corporal e é emocional também. Então, a gente sente no nosso corpo que o animal, sim, ele tá passando informações e a gente também sente emoções com isso, capta emoções. E, com o tempo, essa habilidade de captar emoções, sensações, decodificar palavras por meio de uma linguagem que acontece por meio do silêncio, isso tudo a gente vai lapidando com a prática, tá? Boa noite, Kleber, Malu, sejam bem-vindos. Então, assim, essa introdução toda foi para mostrar para vocês a grandiosidade que é a comunicação animal e como ela se desenvolve muito de forma individual. É pela experiência de cada pessoa mesmo. O Fagner tá dizendo que você valida e seus clientes também. Seu trabalho é mais lindo que existe. Obrigada, Fagner. E é isso, é bem que ele disse mesmo. Eu valido como profissional, mostro para as pessoas que isso existe e quem compra minha ideia, né, e vê verdade nisso, marca uma sessão de comunicação animal e quando recebe, gente, o relato, eu entrego, minha forma de entregar a sessão é por escrito. Depois que recebe o relato, cada palavra, a pessoa diz, meu Deus, é como se meu animal estivesse realmente falando. Eu vejo essas palavras na personalidade deles. E na medida que a pessoa vai lendo, ela vai sentindo também as sensações, as emoções. É incrível. E não tem como dizer que isso não acontece, sabe? Algumas informações são como segredos. Não é comum, assim, não é incomum, na verdade, assim, é bem de praxe a pessoa receber a comunicação e depois dizer, nossa, isso eu nunca contei pra ninguém. Ou se não, isso só minha irmã sabia, isso só meu esposo sabia. Aí eu digo, isso é o animal, né, que vive com você. Então foi daí que eu também soube, né, tipo, Liz, nossa, como que você soube disso? O animal me falou, eu captei as informações dele, né.
Aí a Ludmilla tá dizendo, vale demais, meu animal mudou muito depois da comunicação. Ai, Ludmilla, eu fico tão feliz. Porque, assim, é uma conexão, né? Eles olham que, eles percebem, sentem também que eles foram ouvidos de alguma forma. Eles estão, de alguma forma não, né? Com essa conexão. Eles se sentem ouvidos e vistos. Porque quantas vezes a gente olha pro bichinho e fica na dúvida? Ai, será isso? Será aquilo? Aí fica na tentativa e erro. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Assim, a melhor opção, na verdade, de vez de ficar nessa tentativa e erro, é perguntar pro animal mesmo, por meio dessa conexão. O que tá acontecendo com você? Qual a tua necessidade? E a partir daí ele relata, ele diz, e a gente ganha mais consciência. Então, gente, o trabalho de comunicação animal também nos possibilita ganho de consciência, tanto dessa relação da gente com os animais, como com a gente mesmo. Principalmente para quem pratica e escolhe desenvolver essa habilidade. Gente, minha intuição, ela ficou assim, afiadíssima, não só no contato com os animais, mas também com as pessoas. Então, às vezes, eu olho assim para um tutor que chega nas consultas com seus animais, né, de forma presencial ou por videochamada, na conversa com ele, eu já vou captando algumas informações, já vou ali entendendo o que está acontecendo, sem necessariamente ele me falar, verbalizar, porque minha intuição está muito aguçada. E anotem aí, quem está aqui assistindo ainda, que se vocês quiserem aprofundar um pouquinho no assunto, procurem no Google neurobiologia da intuição. Existe até uma palavra, uma expressão mais coloquial, né, mais popular, que eu até anotei aqui, ponto de Deus. Ponto de Deus no cérebro. Isso é uma expressão popular para essa neurobiologia da intuição. Além disso, vocês podem pesquisar sobre telepatia, estudos de telepatia que já existem, e também fenomenologia. São ciências e estudos que se interligam com o que eu estou falando da comunicação animal. Deixa eu ver aqui os comentários. A Luciana falou, o que explica eles sentirem quando estamos doentes? Estou perguntando porque estou com dengue e meu bichinho tá um grude só. Daqui a pouquinho eu te respondo, Lu. Fagner colocou, a gente passa a amar muito mais os animais. É verdade, Fagner. Essa conexão que a gente começa a direcionar para eles, né? Porque é uma escolha, a gente escolhe se comunicar. Tá disponível para todo mundo, basta a pessoa escolher fazer. Entende? Então, eu até brinco dizendo assim, escuta quem quer. Então, quem quer e consegue escutar os animais. Está disponível aí, escuta quem quer, né? Então, isso é muito bonito. Então, Lu, respondendo aqui que você perguntou, né? O que explica eles sentirem quando estamos doentes? Porque, primeiro, eles são muito conectados com a natureza em si. Quando eu falo natureza, não é necessariamente a gente tá no meio do mato e é nessa conexão, não. Até na área urbana mesmo, que tem muito prédio, muita casa, eles têm essa conexão com, vamos colocar, com uma força maior. Com uma força maior, que isso faz com que a consciência deles se expanda, e essa expansão de consciência maior, do todo mesmo, né, que eles não são um indivíduo, né, o que a gente fala de ego, que o ser humano tem o ego muito inflado, muitas vezes, que só olha para si. Os animais, e só tem o ego, na verdade, mais pro instinto deles, de sobrevivência. O ego deles não é grande como o nosso. Então, a parte de sensibilidade, inclusive entre as relações humanas, né, os animais domésticos que se relacionam com a gente, e com a relação deles com os outros seres, é muito intensa. Porque eles são muito sensíveis, eles não têm medo da entrega, eles realmente se entregam. A gente que tem um monte de armadura. Eu tô com medo porque de me envolver, de me relacionar com fulano, porque ele pode me trair, porque ele pode, enfim, me rejeitar. A gente tem muito medo de rejeição, de traição, e acaba não se entregando para as relações, né? E tendo armaduras, enfim, proteções. Já os animais não, eles são disponíveis e abertos para se relacionar. Com isso, eles captam muitas sensações da gente, emocionais e físicas. No teu caso, você falou da dengue, então já é uma doença física, né, que acometeu o corpo físico. E o animal, ele sente. Primeiro, a tua debilidade também emocional, você deve estar mais tristinha, mais apática.
o animal ele já começa a sentir isso e você também tá, o teu movimento também tá mais parado, né? Tá mais quietinha para descansar teu corpo. Então o animal ele sente, ele além de sentir, ele também observa muito. Então ele observa o teu comportamento e vai te acompanhar. Quanto mais ligação vocês têm, mas o animal, ele tem essa tendência de fazer o que você falou. Ele fica mais grudado, ele fica mais atrás de mim. Isso é natural deles, porque eles realmente se entregam para as relações, estão ali disponíveis para troca. Eles são muito amorosos, então eles são naturalmente terapêuticos. Então, quando o teu animalzinho começa a se comportar desse jeito, ele tá ali querendo também te ajudar a melhorar. Tá? Então, o que explica é muito isso, essa conexão maior que eles têm com o todo e que o ego deles não é tão grande, tá? E eles sentem também de pertencer ao grupo. Então, se você tá quietinha, doente, ele vai fazer a mesma coisa porque ele quer se sentir pertencente. Imagina, você doentinha, tristinha e ele toda alegre, correndo e tal, ele vai sentir tipo, opa, eu acho que não combina muito isso. Eu ficar assim todo alegre e animado se minha tutora, se essa pessoa que cuida de mim, que me ama, ela não tá desse jeito, com a mesma energia. Então os animais, eles tendem a acompanhar a gente, porque eles são muito companheiros, são muito... nesse sentido de querer pertencer ao grupo também, tá? Isso naturalmente, eles fazem isso na natureza, né? Eles andam muito em bando, procuram observar o que o grupo como um todo tá fazendo, porque se eles saírem da curva do que tá acontecendo ali no grupo, isso falando de uma forma mais da biologia, tá? E observação do comportamento animal. Se eles saírem da curva, não começarem a repetir o que os outros estão fazendo, eles podem chegar a morrer por conta disso. Então, eles têm uma memória também bem instintiva nesse sentido. Se eu não seguir o que o meu tutor tá fazendo, se eu não seguir os passos dele, pode ser que eu fique no meio do caminho e acabe morrendo. Então isso também é algo bem instintivo que acontece. Então a gente pode explicar por vários olhares, tá? Esse comportamento que teu cachorrinho tá fazendo. A Sinara falou, entrei agora, você poderia repetir as outras pesquisas, além do ponto de Deus que você falou? Tá. Além do ponto de Deus, que é a parte mais coloquial, digamos, mais popular de se falar sobre a neurobiologia da intuição, a gente tem a parte de estudos de telepatia, estudo da fenomenologia também. Fenomenologia, intuição, telepatia. É isso, basicamente são essas partes, tá? E também, quando vocês estiverem lendo principalmente sobre essa parte de neurobiologia da intuição, vocês vão ver que eles falam de inteligência espiritual, que todas as pessoas têm uma inteligência espiritual dentro de si. E isso aguça a intuição. Essa inteligência espiritual que é inata do ser humano e de todos os animais, né? Por exemplo, a inteligência espiritual dos animais que vivem com a gente, cães, gatos, passarinhos, é gigantesca. É o que a gente fala de consciência expandida. A consciência deles é muito expandida e eles têm essa inteligência espiritual muito grande, tá? Então, que isso facilita, inclusive, muitas questões, por exemplo, eles às vezes sentem que a gente está chegando, né? E isso é muito conectado à intuição e essa parte espiritual deles, a energia mais sutil. Tá? Por que eu faria uma sessão de comunicação animal, né? Por que esse trabalho é importante? Por que me conectar com o meu animal é importante? No meu ponto de vista, eu acho muito importante porque os animais têm suas particularidades. Do jeito que nós também temos, e muitas vezes quando a gente quer saber o que está acontecendo verdadeiramente com aquela pessoa, a gente não vai perguntar? Né? Tipo, olha, eu tô percebendo que você não tá muito bem, que você tá triste, ou que você tá alegre demais, me conta o que foi que aconteceu, tipo, você mudou seu comportamento. Então, muitas vezes a gente observa mudanças de comportamento nos animais, observa que eles estão diferentes, mas às vezes a gente fica na dúvida, o que será que aconteceu, né? Então, essa conexão mais intuitiva, essa conexão sutil com eles, faz com que a gente tenha certeza do que tá acontecendo. Inclusive que a gente consiga ajudá-los. Então, às vezes a gente diz assim, chega muito pra mim, né, como eu sou médica veterinária. Doutora, eu já tentei de tudo, já fiz isso, aquilo, não sei o que, nananana. Agora eu não sei mais o que eu faço. Eu sei que sua parte, a sua abordagem é mais natural, intuitiva, né, mais espiritual e tudo mais. Eu gostaria de investigar o que tá acontecendo, além do que eu já vi de exames, parte física dele, né, do meu animal.
Então, é mais um recurso terapêutico, inclusive, para a gente investigar o que está acontecendo. Depois, claro, de já ter passado por uma triagem laboratorial, física, tá? Eu nem recomendo o tutor já dizer assim, por exemplo, meu animal tá doente, queria fazer uma comunicação animal. Aí eu digo, mas ele já passou pro médico veterinário? Não, ainda não. Então eu nem indico, eu digo, não, primeiro passa no médico veterinário para ver como tá o sangue dele, se, de forma física, se ele precisa inclusive ser medicado ou não. Depois que já tiver inclusive um diagnóstico, já tiver visto essa parte física dele, aí a gente faz uma comunicação animal para complementar os tratamentos médicos tradicionais, tá, gente? A Sinara falou, Liz, a Moana fica lambendo as patinhas, as mãos, por quê? Aí, isso aí, como eu tô falando, aí o primeiro passo é investigar, por exemplo, lambedura de pata. Pode ser uma desbiose, por exemplo, um problema intestinal que ela tá tendo algum desconforto e ela pode estar lambendo como forma de demonstrar algum desconforto. Pode ser alguma questão fúngica, ou é fúngica normalmente, de pele, que ela também tá sentindo uma coceira, por exemplo, um incômodo. Então, assim, tem que investigar, tem que ver, tem que realmente ver essa questão física. Levou o veterinário, o intestino tá ok, não é problema intestinal, não tem gases, enfim, a alimentação tá ok também. Fez raspado de pele nas patinhas, verificou, fez anamnese, fez o exame físico. Realmente não tem nada físico. Aí a gente faz uma comunicação animal para perguntar, para fazer uma triagem, uma investigação emocional. Me pergunta no caso pra Moana, você tá lambendo muitas patinhas, a gente já investigou, já viu que não é nada físico. Você pode dizer, você saberia dizer ou identificar o que tá acontecendo? Você tá lambendo muita patinha? Você tá se sentindo ansiosa? O que é? E também, Sinara, é importante identificar os momentos. Ela passa isso o dia inteiro fazendo isso? Porque na comunicação animal, a gente pontua com perguntas para isso ajudar no direcionamento da sessão. Então, o tema seria essa questão da lambedura de patas, pois é importante a gente contextualizar um pouquinho. Por exemplo, Moana, eu percebo que você fica lambendo quando eu te deixo sozinha em casa, por exemplo. Isso tem alguma coisa a ver com ansiedade de separação? Você lambe pata porque você fica ansiosa porque eu não tô perto de você? E assim a gente vai investigando na comunicação animal e eles vão nos dando resposta. Eles podem confirmar, sim, eu realmente me sinto muito mal quando você não tá perto de mim. Então isso vai muito também do contexto. Ela lambe pata quando? É todo dia? É toda noite? É toda manhã? É só na tua ausência? Tem que investigar. A partir daí a gente consegue elaborar perguntas para fazer na comunicação animal. Tá bom? Você disse que não tem nada físico. Então a gente já faz uma triagem e uma investigação emocional, tá? E a partir da comunicação animal, gente, do que foi colocado pelo animal ali, né, e captado pelo comunicador animal, a gente pode dizer pro tutor os caminhos que podem trilhar. Eu, como médica veterinária, logo depois de uma comunicação animal, eu dou direcionamentos, eu posso dar direcionamentos mais clínicos, por exemplo, de uma elaboração de uma dieta, por exemplo, ou eu posso, se o animal de falar sobre alguma da comida dele, por exemplo, ou floral, eu também passo muito florais que ajudam a equilibrar o emocional. Eu posso também fazer indicação de reiki. Eu percebi e senti no meu corpo, à medida que eu fui conversando com ele, passando por essa comunicação, por essa sessão, eu senti raiva, eu senti alguma tristeza. E a gente sempre confirma com o animal, tá, gente? Quando as percepções vêm pra gente, de tristeza, de raiva, por exemplo, aí eu confirmo com o animal. Essa tristeza, essa raiva que eu tô sentindo é sua. Aí o animal vai dizer sim. Se ele disser que não, por exemplo, aí eu vou investigando. A comunicação animal é investigativa, 100% investigativa. É uma pergunta em cima da outra pra gente conseguir entender o que tá acontecendo com aquele bicho, tá? Então, se ele disser que não, aí eu, não, essa raiva, essa tristeza não é sua, e é quem? Você tá captando isso de quem? É do seu tutor? É do ambiente que você tá vivendo? Você consegue identificar? E aí a gente vai... Por que eu pergunto? Você consegue identificar? Porque nem sempre o animal tem resposta também pra tudo, tá, gente? Às vezes o animal não sabe. Diz, eu não sei o que tá acontecendo. Eu só sei que eu tô sentindo isso. Mas já é uma informação muito importante ele dizer que tá sentindo determinada coisa. Porque a gente pode atuar com terapias energéticas que vão equilibrar aquele campo energético dele, emocional, mental, tá? A Sinara falou
que quando tá perto de mim, parece que vai relaxando. Bom, aí eu te pediria vídeo também pra eu visualizar melhor como que é essa lambedura de pata, porque dá pra perceber pela forma que ela lambe, se é uma lambedura muito de ansiedade ou se é uma lambedura bem tranquila, né? Isso é importante eu ver vídeo também pra até ver se eu consigo mais informações por meio de um vídeo do que ela tá fazendo, tá? E depois, claro, investigar no comunicação animal. Aí a Luciana colocou: trabalho home office e fico com meu cachorro 24 horas. Porém, vão precisar trabalhar presencial. Por um período. A comunicação animal pode ajudar para preparar para esse momento? Pode. A comunicação animal ajuda muito nessa questão de preparar o animal do que vai acontecer futuramente. Por exemplo, gestação. Daqui a pouco eu dou o exemplo dessa questão de home office. Gestação, já aconteceu. A tutora me procurou, né, dizendo assim, olha, eu vou ter filho daqui a alguns meses e eu percebo que ele já tá chegando perto da minha barriga, ele sente ali o bebê, eu percebo, só que é uma mudança, uma coisa é o bebê tá na barriga, outra coisa é o bebê vir pros braços, ficar no cotidiano, a rotina da casa muda toda. Então aí um bebê vai chegar na casa, aí a gente comunica, olha, você já tá sentindo que já tem um novo membro na família? Aí a gente aguarda ver o que é que o animal vai falar. E o que você acha disso, né? O que você tá sentindo que tá tendo muitas mudanças ou pra você tá tudo bem até então? Olha, pois saiba que daqui a alguns meses, daqui a algum tempo, esse bebê que tá na barriga da sua tutora vai vir pra casa, ficar no cotidiano mesmo, vai despender de mais tempo, inclusive. E assim a gente vai explicando pro animal tudo que vai acontecendo, para que ele não seja pego de surpresa. Porque apesar de que a gente sabe que o animal ele tem consciência do que tá acontecendo no meio que ele vive, é importante até por consideração a ele dizer, olha, vai acontecer isso, comunicar, isso apazigua o comportamento que pode ser muitas vezes de surpresa, de solidão, o animal vai ficar se sentindo muito sozinho, tá? E o que você disse, Luciana, dessa questão, né, de que eu posso comunicar, dizer que eu vou passar mais tempo fora, sim. Inclusive, com isso você mostra pra ele que você tá se preocupando já com ele, né? E pode perguntar, bom, na minha ausência, que eu ficar, por exemplo, 12 horas fora, não sei, 8 horas fora, uma tarde fora, ou uma manhã fora, você gostaria de fazer alguma coisa? Algo que você sente que vai te deixar melhor? Eu já fiz essa pergunta para alguns animais e eles falam, eu prefiro ficar na companhia de um outro humano. Aí já teve outro animal que falou assim, eu gosto de brincar muito e com outros cachorros. Aí o animal falando isso, que aqui a gente, né, entende que uma creche, por exemplo, levar um animal para um local onde ele possa socializar com os outros animais enquanto você tá ausente no trabalho, é benéfico para ele, porque ele falou que sente falta disso, né? Se ele disser assim, como eu dei o exemplo, né, de um animal que já me falou assim, eu prefiro ficar na companhia de um outro humano enquanto você não tá. Aí você leva na casa de alguém, por exemplo, da sua mãe ou da sua, não sei, de algum familiar ou de algum amigo que possa ficar com ele enquanto você não tá, se possível, né? Isso tudo a gente vai vendo de acordo com as respostas do animalzinho também. Pra gente até ver o que é que o animal tem pra nos falar sobre isso, já que ele convive com a gente, vive com a gente. Ponto que eu coloquei. Qual a diferença de comunicação animal e constelação familiar? Que eu também trabalho com constelação familiar, porque os animais, eles fazem parte do nosso sistema familiar quando a gente adota, certo? Então, como eles passam a fazer parte ali do nosso sistema, muitas coisas, como até a Luciana falou, né? Eu percebi que depois que eu fiquei doente e tudo, mais reclusa, mais quietinha, meu animal começou a me acompanhar e também ficou assim, né? Por que ele tá assim? Porque ele passou a fazer parte do teu sistema familiar e acaba que ele repete mesmo os padrões, comportamentos. Então, eu comecei com comunicação animal e depois fui para constelação familiar porque eu vi a necessidade de ter também esse ângulo de visão, poder olhar também nesse ângulo de que ângulo é esse que eu falo na constelação familiar? Do inconsciente, de coisas que a gente não tem consciência. Por exemplo, o comportamento do animal que mudou, a gente tem consciência. A gente olha e diz, olha, isso mudou. A gente tem consciência e sabe o que está acontecendo. Na comunicação animal, o animal também nos relata, nos fala coisas que ele tem consciência. Por isso que uma das perguntas que eu falo você sabe identificar
Você sabe dizer o que está acontecendo? Porque são questões conscientes. O animal nos fala na comunicação animal, na sessão, questões conscientes, que ele tem consciência. Já na constelação familiar, vem questões ali por meio dos movimentos dos representantes, movimentos e questões inconscientes, que nem a pessoa, nem o tutor e nem o animal, ele saberia identificar o ponto ali do inconsciente que está influenciando nos comportamentos da casa, da dinâmica da casa. Então, são dois momentos diferentes e dois propósitos diferentes também. Por quê? Na comunicação animal, meu contato é com o animal, a sessão acontece com o animal. Na constelação familiar, o que acontece? A conexão e a sessão é com o tutor. Então, eu marco um vídeo chamada com o tutor, ou de forma presencial aqui em Belo Horizonte, e eu faço a sessão com o tutor. O tema podendo ser o animal, o problema repetitivo dele, alguma questão comportamental que não está tendo solução. Então, a gente pode fazer uma constelação com o tema sendo o animal, mas a sessão é feita com o tutor, tá? E a gente vê aspectos inconscientes daquela dinâmica que está acontecendo dentro da casa. Tá? Doutora, hoje, o Tássio falou, né? Hoje a solução para nossos animaizinhos de todo o Brasil é castração em massa? Não, não, a gente não pode colocar isso como uma regra geral para todo mundo, tá? Não pode. Isso eu vejo, meu ponto de vista, eu vejo que é sim uma conduta boa para animais que vivem e necessária para animais que vivem na rua, que não tem ninguém que cuide deles, para eles não ficarem reproduzindo de uma forma indiscriminada. Aí, ok. Campanhas de castração, ok. Agora, para animais que vivem em domicílio, dentro de casa, muitas vezes sozinho, só tem um animal que ele não convive com outros, não vejo necessidade de castrar se esse animal não tiver problema nos testículos e problemas no ovário ou útero, no caso de fêmeas, tá? Porque os órgãos sexuais, testículos, ovários e úteros, também servem para maturar o corpo, inclusive quando o animal está no processo de desenvolvimento, na fase de filhote, e depois, na fase adulta, para fortalecer o sistema imunológico em muitas questões. Então, eu não vejo necessidade de castrar de uma forma generalizada todos os animais, eu não vejo, tá? Espero ter te ajudado. Tássio, não é regra, tá? Não é regra. Precisa ver a individualidade e o contexto desse animal na casa e também disponibilidade financeira do tutor, de fazer castração, por exemplo, tem tutores que tem muitos. Às vezes a gente vai programando, faz primeiro em um, por exemplo, tem muitos machos e só uma fêmea. Se a fêmea entrar no cio, vai ser um problema para os outros machos. Todos vão querer cobri-la e tudo mais. Então, às vezes, castrar a fêmea seria interessante pelo contexto da família. Então, a gente analisa todo o contexto da família, da necessidade individual daquele animal também, se ele é filhote, se ele não é. Porque uma castração também muito precoce, isso dificulta até o desenvolvimento do ureter, né, da parte da uretra do animal. Ele pode ter dificuldade até de fazer xixi, ou ele tem obstrução de cálculo com muita frequência, porque a uretra é muito fina, porque não chegou a desenvolver o suficiente. Então são muitas questões, tá? A gente entrou no tema de castração por conta da pergunta do Tássio, mas é um tema bem longo de ser falado, a castração, e não é regra. Eu tô com o animal, tem que castrar. Não é. Isso não é, inclusive, sinônimo de saúde, castração. Por favor, tá? Vocês, pelo menos que estão aqui na live, saibam disso. Bianca, ela falou: temo por engravidar o meu cachorro. Você teme por engravidar e meu cachorro sentir muito. Neste caso, é preferível fazer a comunicação ou a constelação para saber como ele irá se sentir. Nesse caso, é comunicação, tá? Porque é algo que é consciente, você já sabe o que está acontecendo. E é uma forma de você falar, inclusive, das suas sensações, dos seus medos, das suas ansiedades. Dizer pro seu animal: olha, é um desejo meu, eu queria, o que você acha sobre isso? Porque às vezes a gente fica só deduzindo, né? Você acha que ele vai se sentir mal e tal. Talvez ele até queira, talvez ele só diga assim: nossa, faça o que teu coração mandar. Enfim, né? Não sei como é que vai ser. Mas é isso, né? É bom a gente saber o que é que os nossos animais também pensam, sentem, porque a gente às vezes fica só deduzindo, né? Então é a comunicação nesse caso, tá, Bianca? Ludmila falou: já aconteceu de você fazer uma comunicação com um animal desencarnado?
e ele informar que está vivendo em uma outra vida terrena, já aconteceu 2 vezes, Ludmila. E eu não falei na introdução da live, quando eu estava falando de comunicação animal, a definição, mas pode ser feita a comunicação animal com animais com a consciência espiritual do animal, com a consciência energética daquele animal, que está no planeta Terra aqui, vivendo de forma física, e também a gente consegue essa conexão na sessão de comunicação animal com essa consciência ou energia espiritual fora do corpo físico, tá? Então a gente consegue essa conexão, tanto animal aqui na Terra, como depois que ele já fez a passagem, né? Já se desconectou do corpo físico. Então, eu só dei essa introdução porque eu esqueci de falar que tem essas 2 opções, porque tem muita gente que acha que a gente só consegue se comunicar com o animal que não tá mais aqui. Porque associa muito com o espiritismo, né? Essa questão de mediunidade. Mas a gente pode das 2 formas, tá? O que você falou aqui? Ah, tá. Aí que o animal chegou a informar que tava no outro corpinho, já. E foi muito interessante o que mais me marcou nessas 2, a primeira foi que a tutora pediu, né, pra fazer a conexão e tudo, e uma das coisas que ela perguntou foi isso: você já reencarnou? E ele disse, gente, que tinha reencarnado no corpo de não sei se era um mamute, era um animal silvestre. Eu tô na dúvida se era um mamute, se era um elefante. Eu lembro que era um animal grande. E ele relatava onde ele tava, ele disse o país que ele tava, ele disse: eu não tô no Brasil, mas eu não sei se era África. Gente, era um animal tipo, parecia um animal da savana, por isso que eu tô dizendo, não sei se era um mamute, um elefante, enfim. Ele disse que ele tava nesse corpo de outro animal. E a gente até perguntou: mas por que você quis vir como animal silvestre, né? E não mais como animal doméstico? E ele disse que queria ter outras experiências, né? Disse que queria ter outras experiências. E falou: não, eu queria sentir como é... Opa, travou aqui. Eu queria sentir, eu preciso botar pra carregar. Ai, peraí. Aí ele disse: eu queria sentir como é estar no corpo de um outro animal. Nesse caso, selvagem. E eu espero que tenha conectado, gente. Bom, aí foi isso. Aí ele disse que já estava em outra experiência. E essa tua pergunta cabe muito bem... Quem me perguntou foi a Ludmila. Cabe muito bem para uma dúvida que muitas pessoas chegam para mim, né? Perguntando assim: o animal, ele lembra das vidas passadas? Ele lembra o que ele já viveu em vidas passadas? Mesmo se ele já tiver reencarnado no corpo de outro, né? De outro animal, enfim. Sim, ele lembra. Não sei se vocês já ouviram falar... Oi, Babi, boa noite. Nem tinha te visto por aqui. Se ele lembra, e sim, ele lembra de outras vidas. Eu não sei se vocês já ouviram falar de registros acásticos, abertura de registros acásticos, que seriam a biblioteca da nossa alma, do nosso espírito, né? Do que toda a nossa consciência espiritual ela já viveu em outras vidas e tudo. Aí a gente consegue, por meio de uma comunicação animal, abrir esse registro acástico. Pois é. A gente consegue abrir esse registro acástico por meio de comunicação animal. Não é regra. Eu vou fazer uma comunicação animal com o animal que já desencarnou e ele vai lembrar de tudo e vai me dizer tudo. Não é regra. Mas existe essa possibilidade, tá? Do animal, ele sim falar, a consciência espiritual dele, né, no caso, falar o que já aconteceu, ele lembra de vidas passadas mesmo, e mesmo ele reencarnando em outros corpos, ele vai lembrar da gente. Oi, tudo bem? Eu vim aqui, por exemplo, o comunicador chega, né, de forma energética ali para fazer a conexão e diz: eu tô aqui a pedido da sua tutora, e ela queria saber como você tá e tudo mais. Mesmo se ele estiver no outro corpo já reencarnado, ele vai lembrar, eles têm essa memória de: eu lembro dessa vida que eu vivi com você e tudo mais. É muito bonito, né, gente, esse processo. Vamos lá, fazendo mais perguntas. Eu tô adorando que tá fluindo bastante. Vou ver aqui se tem mais alguma que eu falei, né? Tem mais algum tópico que eu tinha falado da diferença de comunicação animal e constelação. Aí já falei dessa questão do sexto sentido, da intuição, que todo mundo tem essa habilidade, essa possibilidade de desenvolver a habilidade da intuição. Inclusive, muitos tutores me relatam: eu me comunico com o meu animal, eu sei exatamente o que é que ele tá sentindo, o que é que ele quer, a gente tem uma conexão muito forte. Aí eu fico: nossa, imagina se você se dedicasse um pouco mais para poder estudar, porque tem muita teoria também a respeito, e também praticar isso. Nossa, não só com seu bichinho, mas com outros animais, o tanto que você não ia desenvolver. Que incrível, né, gente? Essa possibilidade. É o que eu falei para vocês no começo da live.
nutre absurdamente nossa criança interior. É incrível. Eu coloquei algumas frases que eu escuto muito, né, de tutores. Meu cachorro só falta falar. Aí eu digo, só falta não, ele fala. Você que ainda não escutou ele. Tá? Fiquem com essa. Lud, essa pergunta que eu coloquei aqui foi uma pergunta que você fez pra mim. Eu posso continuar conversando com ela? Ou é perda de tempo eu continuar conversando com ela, né? Conversa, no caso, que eu até comentei no comecinho da live de vocês, essa conversa falada, do jeito que eu tô falando aqui com vocês. Essa conversa falada, da forma que tá aqui, da linguagem falada do ser humano, né? Ela não é captada 100%, não é compreendida 100% pelos animais não humanos, tá? Eles compreendem algumas palavras sim, inclusive comandos, mas muitas vezes comandos associados a gestos corporais. Fica, então ele sabe que se a gente fizer isso com a mão e falar o fica, eles vão fazendo associações. Eles entendem que, bom, isso é um comando para eu poder ficar aqui, sentadinho, né? Às vezes assim, vamos passear, e esse passear vem junto com o quê? Com a coleira, ou vem junto com um gesto corporal, às vezes apontando para a porta. Então os animais eles fazem muitas associações nesse sentido, não apenas a linguagem falada. E quando a gente está conversando com eles, né? Será que surte efeito? Surte porque tem essa conexão também emocional. Quando a gente fala, a gente também atua com o coração nesse sentido da emoção. Tá? Então, quando a gente está falando com o animal da gente, que a gente tem um amor tremendo, a gente também coloca emoção nas nossas palavras, na nossa fala, no nosso jeito de estar falando. Até nossa cabeça às vezes fica assim, meio tortinha, como se diz, oh meu Deus e tal. Então, isso tudo, o animal faz uma leitura corporal também. Eles fazem uma leitura, eles são assim, mestres em fazer leitura das nossas emoções também. Então, às vezes, não precisa nem a gente falar. O fato da gente olhar para eles, se conectar por meio dos olhos, em silêncio, e emanar sensações, emanar sentimentos. Por exemplo, eles estão mal. Um exemplo, um animal que está mal, está internado. Você vai lá visitar ele e você fecha os olhos, fica ali em silêncio com ele, acariciando ele. Se você fizer isso e colocar toda a tua intenção de segurança, dizer, olha, você vai ficar bem, eu tô aqui com você, sem falar uma palavra, igual da nossa linguagem aqui que eu tô falando, gente, eles entendem tudo. Então, a melhor forma de comunicação com eles é essa, de conexão do silêncio e do amor. Que toda pessoa que tem um bichinho de estimação, gente, assim, com certeza tem um amor tremendo, né? Tirando aquelas outras pessoas que só tem um animal para uma função mais de segurança, né? Uma função específica, tirando essas pessoas que têm animal só por ter, a grande maioria tem muito amor por eles. E isso já facilita muito a relação. Né? O amor assim, é a linguagem universal mesmo, o amor e o silêncio. Tá? Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui para falar para vocês. Sim, eu tinha colocado só aqui que existem algumas lacunas no nosso cotidiano com os animais, que mesmo as pessoas que dizem eu entendo super bem meu animal, mas tem momentos específicos da nossa vida, ciclos, né, da nossa vida, às vezes, tá solteiro, depois começou a namorar, se divorciou, mudou de casa, às vezes muda de cidade, e o animal ele se comporta de uma forma que você nunca tinha visto antes. Aí você fica, meu Deus, eu entendo meu animal tão bem. Teve um tutor que me disse recentemente assim, Liz, eu sempre tive muitos animais na minha vida, desde criança tive bicho. É um morrendo, ou eu não podendo mais ter o animal, logo depois eu adoto outro, e sempre entendi eles muito bem. Mas esse animal, ele passou por consulta comigo por isso, porque ele estava encucado, ele estava com a lacuna na cabeça dele, ele disse, eu não consigo compreender. Então, vamos fazer essa sessão de comunicação animal, porque eu quero saber o que está acontecendo com ele. Gente, foi belíssimo, o animal ele conseguiu expressar tudo que ele queria, e o tutor, ele ficou, assim, em choque, passado. Ele disse, meu Deus, eu não imaginava que poderia ser isso que estava acontecendo. E isso abriu uma expansão, né? Expandiu a consciência dele do que estava acontecendo, porque ele estava super incomodado com essa lacuna que ele não estava conseguindo compreender, né? Então, foi aqui que eu coloquei. Existem lacunas, muitas vezes, no cotidiano, às vezes, no momento isolado da vida, que a gente não consegue, assim, entender muito bem. E fazendo essa conexão, essa sessão também, a gente consegue respostas muitas vezes.
Aí a Bianca colocou aqui. Na comunicação, é possível identificar de onde vem o medo deles? Sim, sim. Deixa eu terminar de ler para responder por completo, tá? O meu tem um medo tremendo de trovão. É um transtorno em dias de chuva. Podemos amenizar isso na comunicação? O que a gente faz? A gente faz uma triagem emocional. Triagem é uma anamnese, uma investigação. Então, a gente investiga o emocional com perguntas. Então, no caso, o tema da comunicação, eu sempre peço um tema e depois perguntas. Perguntas desenvolvidas a partir do tema. Então, o tema, no caso, Bianca, da comunicação com o seu animal, seria essa questão comportamental de medo. Então, ele tem muito medo e ocorre um transtorno, né? Algo muito ruim que acontece com ele fica com muito medo. Isso também mexe com a casa, né? Então, o tema seria esse medo dele em momentos específicos de trovão e chuva. Ok, a partir daí, vamos desenvolver as perguntas. Bom, me diz o nome dele? Ou dela, mas já vou falando aqui. Então, a primeira pergunta poderia ser: olha, observamos que em momentos de chuva, principalmente quando tem trovão, você fica extremamente assustado, com medo, às vezes se esconde, e nós gostaríamos de te ajudar. Você consegue identificar, Simon, então é macho, tá? Então, Simon, você consegue identificar o que te faz ter medo ao extremo, né? Porque ter medo todo mundo tem, né? E animais também. Mas o que faz com que você tenha esse medo em excesso, num limiar tão alto? O que acontece? Você consegue identificar, foi um trauma antes da sua adoção, que você vivenciou antes da gente trazer aqui para casa? Você consegue identificar o que gatilho você tem? O trovão te gera alguma recordação? Enfim, é investigação, né? Então a gente vai investigando. E no final das contas, com certeza vão ter muitas informações interessantes e importantes para auxiliar, inclusive no manejo. Por exemplo, nesse momento que você fica extremamente com medo quando tem trovão, qual é o melhor lugar para você? Você gosta de ficar onde? Debaixo da cama? Ou debaixo da cama é o pior lugar? Ou você gosta de ficar no nosso colo? Qual é a melhor forma que você fica? Qual é o melhor jeito que você fica mais confortável? Também é uma pergunta interessante para se fazer, né? Depois da comunicação animal, não sei se você estava aqui, é um cão, tá? Não sei se você estava aqui quando eu falei que a comunicação animal, a gente faz uma investigação e uma triagem emocional, mental e espiritual, muitas vezes, que dá para abrir alguns registros acásticos. Então, né, talvez venha mais informações aí. Depois do que vem na comunicação animal, a partir daí, eu posso fazer indicações de tratamentos. Por exemplo, floral e reiki é o que me possibilita te passar, prescrever, sem que precise passar por uma consulta mais clínica, digamos assim, né? Sem precisar passar por uma consulta veterinária. Sem precisar que eu avalie exames, né? E faça uma consulta também a nível comportamental. Então, a comunicação animal, depois que eu tenho ela, me possibilita, as informações que eu tenho ali, me possibilita prescrever ou floral, ou passar a indicação de sessões de reiki, por exemplo, tá? E é muito individual também. Se eu sentir, por exemplo, que uma constelação é interessante depois disso, a gente também pode fazer depois. Depende muito os próximos passos, né? Depende muito do que vai ser falado, mostrado pelo animal na comunicação, tá? Aí você falou que ele fica com a gente, não durmo, pois não deixo ele só. A gente tem que ver isso. Tá? Não dá pra aprofundar agora. Ai, que bom, Bianca. Sim, dá pra resolver. Dá pra resolver, sim. Dá, que bom. Que bom que eu tô ajudando aqui nesse esclarecimento, né? Porque essa parte complementar da medicina veterinária e das terapêuticas, além do que a gente conhece, realmente ainda precisa ser mais explanada, falada, né? Ainda não é tão conhecida. Eu agradeço muito aqui a interação de vocês. A Ludmila colocou: todos os meus cachorros não têm medo de nada, com exceção de gato. Minha cachorra até urina de medo, olha, quando o gato se aproxima. O que tem na energia dos gatos que assusta tantos cachorros? Mas tu falou todos os meus cachorros, né? Assim, porque eu não vejo isso como regra. É a primeira vez, pra te falar a verdade, que eu tô ouvindo falar que cachorro tem medo de gato. Normalmente os cachorros vão pra cima dos gatos, né? Então eu tô achando que isso é uma particularidade mais dos animais que você adota, tá? Eu tô vendo mais assim nesse sentido, algo mais particular. Eu não vejo como um padrão de cachorros, tá? Eu acho que
quem quiser aqui comentar, mas eu não vejo como um padrão de cachorros terem medo de gatos, não. Não vejo. Não vejo mesmo. Então a gente pode investigar mais é Moana, né, o nome? Sim, meu cachorro que morreu tinha medo do gato da vizinha. Pois é. Pode ser a particularidade dos teus animais mesmo, tá? Aí a gente pode investigar com o teu cachorrinho atual e ver se ela, né, consegue identificar, dizer, porque ela chega a urinar de medo, né? Chega a fazer xixi de tanto medo. É investigar realmente. A comunicação animal, ela serve muito pra isso, pra gente investigar, ver o que tá acontecendo. E agora minha cachorra se mija quando quando esse mesmo gato entra. Mas já aconteceu com outros gatos, não especificamente com esse. Ela já teve contato com outros. E com outros ela também tem muito medo. Que é bom sempre a gente verificar contextos, né? Às vezes o problema maior é de forma mais individual com esse gato. E não com todos os outros, né? Os outros é bom ver contexto também, tá? Podem ir escrevendo, eu vou só olhar aqui se tem mais algo que eu tinha escrito que queria comentar com vocês, ainda não falei. Ah, tá. Aí por causa disso, né, desse primeiro contato, primeira experiência ruim. Oi, Camila, boa noite. Ela acabou acho que ela acabou associando, né, gato com coisa ruim. Então, assim, é bom a gente ver o que tá... É bom, né, se isso for realmente algo muito incômodo, investigar. Ah, gente, pronto, acho que é isso. Só tem uma última pergunta aqui, que é uma dúvida comum. Se a gente consegue fazer a sessão de comunicação animal com animais que estão fora do Brasil. Tipo, o animal, ele tá na Inglaterra. Tem brasileiros, né, que moram no exterior e tal. Diz assim, a gente se mudou e agora a gente tá em outro país. É possível ainda fazer comunicação animal com o meu animal em outro país? Consultar animais em outro país? E porque a linguagem, lembra que a linguagem da comunicação animal é a linguagem universal, que é do silêncio e da conexão amorosa com eles. Então, essa conexão é universal. Independe da língua que a gente utiliza hoje em dia para se comunicar, né? No caso dos seres humanos. Utiliza essa linguagem falada que muda os idiomas. Então, independe de idiomas e independe da linguagem falada. A conexão é diferente, que acontece com a sessão de comunicação animal, tá? Aí, no caso, o animal, ele tá lá e o tutor fala inglês, por exemplo. É americano e o cachorro nasceu lá. Aí você capta mensagens em inglês? Não. Mais uma vez, que isso já foi uma dúvida de uma pessoa também. Não. Como eu falo português, claro, se você for um comunicador que fala outras línguas, inglês, francês, espanhol, enfim, e quiser facilitar pra pessoa lá, que é o americano, receber tua comunicação animal na língua dele, ok, tá? Mas dá pra fazer sem que tu saiba a língua da pessoa. Porque você vai decodificar essa energia dessa conexão que você recebeu, dessa forma intuitiva de mensagem, e você decodifica com a sua linguagem. Então, no caso das comunicações, eu decodifico tudo no português. Se a pessoa, enfim, for americano, aí ela bota no tradutor, né? Enfim, coloca para traduzir pro inglês, pra língua dela, tá, gente? Eu acho que foi isso aqui, os tópicos que eu queria falar com vocês. Nossa, como passou rápido. Já são 8 horas. Então já deu tempo de finalizar a live. Que coisa boa, quando a gente fala de algo que a gente ama, né? A gente se empolga tanto. E muito obrigada a todas que estão aqui até agora. Muito obrigada, eu vi que entrou alguns homens também. Muito obrigada a todos, a todas. Paola, Camila, sejam bem-vindas. Apesar de que vocês já chegaram mais no finalzinho, mas eu vou deixar gravado, tá? Pra vocês assistirem, quem quiser. E vou ficar mais um minutinho aqui só pra saber se vocês querem comentar mais alguma coisa, tirar dúvida. Aí eu encerro de vez mesmo, tá bom? Obrigada também, Bianca, foi um prazer. E lembra que no começo da live eu falei, quem ficar até o final vai ganhar um presente, que é a meditação guiada, onde quem quiser fazer essa conexão vai ter a oportunidade de ir com a meditação guiada em qualquer momento do dia, em qualquer momento, parar, se concentrar para fazer essa conexão com essa meditação que eu mesma fiz guiando vocês. Então, gente, foi um prazer, gratidão mesmo. Pra mim, assim, eu fico aqui, ficaria por mais horas e horas, mas realmente eu tenho outras coisas programadas para fazer. E
Que bom, Babi, que você gostou. Que bom, espero que contribua com, né, sua conexão, ela se expanda cada vez mais com o teu animalzinho, que eu sei que você tem um cachorrinho, né? Ai, que bom, gente. Muito obrigada e até a próxima.